Empresa que ofereceu até 160 milhões de reais para patrocinar o Palmeiras desistiu do acordo. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz os motivos dessa desistência e fala também sobre o São Paulo, que deu um ultimato a Mário Rui na tentativa de contratar o lateral esquerdo português. Falo sobre as últimas do Flamengo, que recusou proposta por Pedro e avançou nas tratativas com Gonzalo Plata. Já o Benfica rejeitou a última oferta do Corinthians por Arthur Cabral. Tem informação importante também sobre um dos grandes braços direitos do presidente Augusto Melo, que segue fazendo atrapalhadas no timão. Para completar, não menos importante, Matheus Martins, que acabou de chegar no Botafogo, já é alvo de proposta da Arábia Saudita, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Santos. Um acordo anunciado na semana passada para venda dos name rights da Vila Belmiro pode cair. Informação do site Trivela dá conta de que Marcelo Teixeira discute com a Viva Sorte a rescisão desse acordo que acabou de ser anunciado. Entre os motivos, desacertos em relação a valores, tempo de contrato e entregas comerciais. Só queria acrescentar uma informação em cima disso. Desde o anúncio do acordo com a Viva Sorte, quem não gostou foi a W Torre, construtora que negocia com o Santos há meses, para não falar anos, a reforma da Vila Belmiro. Só para completar o giro de notícias, Cauã de Almeida foi demitido como técnico do América na manhã dessa terça-feira. O Coelho está atrás de duas opções, Eduardo Barroca ou Lisca. O Coelho, que montou um time para subir para a primeira divisão sem grandes dificuldades na Série B, tem empatado demais. Hora de falar sobre o Botafogo, mais especificamente sobre Matheus Martins. O atacante de 21 anos de idade, que chegou a menos de um mês, já pode deixar o clube, pelo menos é o que dizem jornalistas que trabalham na Arábia Saudita. Ele é o novo alvo do Al Hilal, time de Jorge Jesus, time de Neymar, entre outros. Que o Al Hilal busca um centroavante não é novidade, tratativas frustradas na semana passada com o Vitor Roque. O Matheus Martins chegou bem no Botafogo, 6 partidas, 2 gols e uma assistência, chamando a atenção do clube saudita, que ainda não fez proposta, mas cogita tentar levar essa história adiante. O Botafogo assegura que não tem a intenção de negociá-lo. Ele acaba de ser comprado da Udinese por 10 milhões de euros fixos, mais ou menos 61 milhões de reais, além de 2 milhões de euros em bônus. Só para completar sobre o noticiário do Botafogo, Marlon Freitas será julgado pelo STJD depois de falar em luta contra o sistema. Essa frase, dita pelo Marlon Freitas, aconteceu no intervalo do jogo contra o Cuiabá. Punição pode ser de 1 a 4 jogos de suspensão, além de multa de R$100 a R$100 mil. Hora de falar sobre um parceiro de Augusto Melo, presidente do Corinthians, que não se cansa de causar problemas no timão. Desde o início da gestão do Augusto, em janeiro, uma pessoa que aparece com frequência ao lado do presidente é Caio do Vale. Ninguém até hoje conseguiu confirmar qual é o cargo que ele tem. Ele não está ligado ao departamento de futebol. A verdade é que ele é um grande assessor do presidente. Ele é um intermediário frustrado. Tentou ser empresário de futebol, mas todas as negociações muito pequenas. Se aproximou do Augusto nos tempos em que o Augusto trabalhava nas categorias de base do Corinthians e desde então criou uma relação que lhe permitiu ser o braço direito, ser o homem da confiança do presidente corintiano. O problema é que na gestão do Augusto dá para dizer que o Caio do Vale tem uma participação bastante ruim. Entre outras coisas, porque quando o Corinthians teve propostas para vender o Wesley, o Caio convenceu o Augusto de que não valia a pena negociá-lo por menos de 30 milhões de euros. O Caio assegurou que viria uma oferta da Alemanha com tais cifras. E óbvio que essa proposta nunca apareceu nem nada perto disso. O Corinthians perdeu um longo mês até negociar na semana passada o Wesley com o Al Nassr, operação de 20 milhões de dólares. Muito menos do que os 30 milhões de euros prometidos. O Corinthians perdeu mais ou menos um mês nessa demora à espera de propostas que não vieram. Segundo o ato falho do Caio do Vale, aconteceu nos últimos dias. Na sexta-feira da semana passada, o Red Bull Bragantino apresentou uma proposta de 1 milhão de euros por 90% dos direitos econômicos do atacante Arthur Souza, aquele mesmo que um mês atrás entrou na justiça requerendo a rescisão do contrato. Se o Corinthians tivesse aceitado essa condição, Arthur Souza tiraria essa ação na justiça e se tornaria jogador do Red Bull Bragantino, garantindo 1 milhão de euros ao timão, cerca de 6 milhões e 100 mil reais para os cofres vazios do Corinthians, certamente dinheiro importante. Mas o Caio do Vale tanto falou para o Augusto que o Augusto decidiu declinar dessa proposta do Red Bull Bragantino. Nessa terça-feira, a péssima notícia, a Justiça liberou o Arthur Souza do seu contrato com o Corinthians depois de recusar as 3 primeiras pedidas em instâncias menores. Decisão definitiva, embora o Corinthians possa recorrer, garante ao Arthur Souza o direito de jogar onde bem quiser. Ele não tem mais vínculo com o Corinthians, tudo por causa do atraso no pagamento de fundo de garantia. Dessa maneira, o Corinthians deixa de ter direito a esse 1 milhão de euros do Red Bull Bragantino. Gostaria muito que o Caio do Vale se pronunciasse a respeito de um prejuízo desse tamanho, 6 milhões e 100 mil reais. O que você pensa sobre o tema? Já uso o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só para acrescentar, tenho um contato para vocês desde ontem que o processo de impeachment do presidente Augusto Melo tem ganhado força. Um protocolo com mais de 90 assinaturas foi apresentado ontem ao presidente do Conselho Deliberativo e a tendência é que em 40 dias exista essa primeira reunião no Conselho. Se aprovado o impeachment, ele vai ser submetido à aprovação também dos sócios e existe a chance real de o Augusto cair.
Quero falar agora sobre um outro movimento ligado ao Corinthians, mais especificamente em relação a reforços. O Timão insiste na contratação de Arthur Cabral, centroavante do Benfica, comprado na temporada passada pelo clube português por 20 milhões de euros. Mesmo o Corinthians atrasando pagamentos para Arthur Souza, Mosquito, Ranieri no caso do Cuiabá, o Matias Rojas, entre várias outras pendências. A última proposta feita pelo Timão, 500 mil euros de empréstimo, uma opção de compra de 15 milhões de euros. O Benfica disse não a essa oferta. Para que o negócio saia, o Corinthians vai ter de continuar bancando os 500 mil euros de empréstimo com opção de compra de 20 milhões de euros. E essa opção de compra ela se transforma em obrigação caso algumas metas sejam batidas pelo centroavante enquanto atleta do Corinthians. A pergunta que eu quero deixar para você é: alguém que corre o risco de sofrer o impeachment pode se acertar ou fechar um negócio de mais de 120 milhões de reais por um centroavante de qualidade duvidosa? O que você pensa sobre o tema? Já uso o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só para acrescentar em relação ao Timão, Héctor Hernández, centroavante espanhol de 28 anos de idade, foi apresentado pelo Corinthians nesta terça-feira, jogador que estava livre no mercado depois de boa passagem pelo Chaves, o péssimo time português que foi rebaixado como lanterna na última edição do campeonato. Já está no BID, o boletim informativo diário, ou seja, terá condição de estrear, caso assim queira o Ramon Dias, no confronto contra o Juventude Copa do Brasil no meio de semana. 18 reforços corintianos na atual temporada, 172 milhões com compras de atletas. Ainda assim o time segue horroroso. Bora falar agora sobre o Flamengo, que recusou a proposta de 20 milhões de euros, ou 122 milhões de reais pelo Pedro. Essa oferta foi apresentada pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, nos últimos dias. O Flamengo ainda poderia ter direito a mais 5 milhões de euros em bônus se o Pedro alcançasse algumas metas estabelecidas no futebol inglês. O Flamengo entende que não há por que vender um dos seus principais jogadores em meio a 3 competições. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América, o negócio está desfeito. O Flamengo não tem intenção de continuar com essa possibilidade de venda. Vale a lembrança de que na temporada passada, no início do ano, Leila Pereira chegou a fazer essa mesma oferta de 20 milhões de euros pelo Pedro. O Flamengo nem utilizava o Pedro, ele era reserva na oportunidade, mas o medo de ver um jogador do Flamengo fazer sucesso pelo Palmeiras levou o presidente Rodolfo Landim a não aceitar a oferta da Leila Pereira. O Pedro havia sido comprado da Fiorentina por 14 milhões de euros e segue extremamente importante dentro dos campos. O Flamengo que já fechou com o Michael, inclusive já estreou com gol. O Flamengo que já contratou o Alexandro. O Alcaraz já está passando por exames médicos para assinar o contrato. Operação de 18 milhões de euros, além do empréstimo do Vitor Hugo. O Fla resolveu, nas últimas horas, algumas pendências e arestas que tinha com o Al Saad para a compra do Gonzalo Plata. O time do Qatar chegou a rejeitar uma série de acordos que já estavam estabelecidos. O Flamengo ameaçou desistir do negócio, os cataris voltaram atrás e a tendência é que esse martelo seja batido, a operação que geraria na casa de 3 milhões e 650 mil euros por 30% dos direitos econômicos. Uma série de metas estabelecidas no contrato obrigariam o Flamengo a ir comprando outros percentuais. O Plata, se fechar, vai assinar até dezembro de 2028. Bora falar sobre o São Paulo, que deu uma última cartada na tentativa de contratar Mário Rui, lateral esquerdo português de 33 anos de idade que pertence ao Napoli. Nas últimas horas, o São Paulo se reuniu virtualmente com representantes do Mário Rui e melhorou algumas condições do negócio. Agora, a bola está com o lateral esquerdo, com seu staff e também com o Napoli. O São Paulo só pode avançar para essa contratação se houver a rescisão do contrato do jogador com o clube italiano. O grande problema é financeiro. Mário Rui ganha na casa dos 2 milhões de reais por mês na Itália e tem mais 2 anos de contrato. A gente está falando de mais ou menos 48 milhões de reais em jogo. Para rescindir esse contrato, o Mário Rui tem exigido uma série de garantias e o São Paulo tem pressa, até porque a janela de inscrições por aqui só se encerra na segunda-feira da semana que vem. Só se encerra não, já se encerra na semana que vem, a menos de uma semana para o fechamento desse período. O São Paulo tem a preocupação de que essa novela envolvendo Mário Rui e Napoli se estenda e a contratação do atleta seja perdida. O tricolor que busca um lateral esquerdo há meses. Lá atrás, Alexandro e Ismael eram os alvos, nenhum dos dois foi contratado, inclusive o Alexandre é novo reforço do Flamengo. Só para completar, o São Paulo também busca um volante chamado Santiago Colombato, esse bem mais barato e acessível, pertence ao Leão do México e está emprestado ao Oviedo da Espanha. A saideira sobre o tricolor surgiu nessa terça-feira a notícia de que o Bobadilla interessa a clubes europeus. O São Paulo está batendo na tecla de que não pretende vender titulares. O Bobadilla, se negociado, só sairia em dezembro. Jogador que chegou recentemente 27 partidas, comprado em negócio que pode bater até 16 milhões e meio de reais. Bora fechar o vídeo para repercutir uma informação que você soube primeiro do canal do Nicola. Vocês vão lembrar que algumas semanas atrás contei sobre uma oferta da Bet Nacional, casa de apostas esportivas que se dispunha a pagar até 160 milhões de reais para ser patrocinadora master do Palmeiras. Esse valor anual num contrato de 3 temporadas. 100 milhões de reais fixos, sendo 90 em dinheiro, mais 10 milhões em marketing e outros 60 milhões de reais atrelados a títulos que o Palmeiras poderia conquistar na temporada cada uma dessas competições com valores já pré-definidos. Pois bem, lá se foi mais de um mês sem que a presidente Leila Pereira respondesse à oferta. Bet Nacional se incomodou com o silêncio da Leila e retirou a proposta. Não há mais oferta da Bet Nacional.
Péssima notícia para o Palmeiras, que desperdiça a oportunidade de fazer muito mais dinheiro com sua camisa. Ótima notícia para Leila Pereira, presidente da Crefisa e da FAM. Tem esse conflito de interesses muito claro da pessoa que é presidente do Palmeiras, mas é também presidente das patrocinadoras alviverdes. A Leila havia afirmado, diante da pressão de torcedores, que abriria uma licitação, uma concorrência em relação a patrocínios. E a segunda empresa que oferece bastante dinheiro e que desiste diante da falta de respostas da Leila, a primeira já havia sido a Sport da Sorte, que acabou optando por fechar com o Corinthians. Resta saber se o Palmeiras vai ter mais ofertas até dezembro, ou se a Leila vai levar essa história em banho-maria para que possa manter Crefisa e FAM em todo o uniforme alviverde. Só para lembrar, a Bet Nacional pagaria 100 milhões de reais fixos, estou excluindo os bônus, apenas pelo peito e pelas costas. Hoje, a Leila Pereira paga 81 milhões de reais fixos pelo peito, pelas costas, omoplata, manga, pelo calção e pelo meião. Todo o uniforme do Palmeiras rende 81 milhões. O Verdão tinha a oportunidade de faturar 100 milhões de reais apenas com o peito e pelas costas, só para vocês entenderem um pouquinho do que a gente está contando. E você que pensa sobre essa história, já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só uma última curiosidade, Leila Pereira, que vivia batendo na tecla sobre a importância das mulheres participando do futebol, na cobertura, como jornalistas, chegou a dar uma entrevista apenas a mulheres. Não se pronunciou depois do ato extremamente machista do Abel Ferreira contra a jornalista Aline Fanelli. Nenhuma linha, nada de declaração, a única coisa que ela fez foi repostar uma nota do Abel Ferreira. Decepcionante o posicionamento dela. Ou você pensa diferente, tá com a Leila nessa? Já usa o espaço para comentário, deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra quando surgir notícia. Tchau!